Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a nossa meta 3, falando um pouquinho sobre a crosta terrestre e o solo. Vamos lá. Bom, nós já falamos que o solo ele é extremamente importante para os seres vivos. Coloquei ali para vocês alguns exemplos. Então, as plantas precisam muito do solo porque se fixam nele e também absorvem os seus nutrientes do solo, não todas, mas uma boa parte delas. Para os animais, tanto os animais que vivem na terra, quanto outros animais que, por exemplo, se alimentam desses e compõem a cadeia alimentar, então todos eles vão precisar, mesmo que de maneira indireta, do solo. Nós precisamos muito do solo para a plantação, né? E para a construção das nossas casas, da escola, enfim, a gente precisa do solo para tudo. Vamos lá. Composição do solo. Do que é feito o solo? Então, o solo é uma mistura de fragmentos de rocha, matéria orgânica. O que seria matéria orgânica? Animais, plantas que morrem, que caem das árvores, e aí isso começa a entrar em decomposição, e essa decomposição é que vai tornar o solo fértil, tá? Então a gente chama isso de matéria orgânica. Os seres vivos, de maneira geral, né? Minerais, água e ar, beleza? Então são esses os 6 componentes do solo. Vamos lá. Para a formação do solo é muito importante um processo chamado intemperismo. O intemperismo é um processo natural que desgasta a rocha, produzindo solo, né? Formando o solo. Esse intemperismo pode acontecer pela ação do vento, da chuva, da temperatura. Então são todos esses fatores naturais que acontecem e vão degradando, ou seja, vão fragmentando, quebrando a rocha, né? E esses pedacinhos de rocha vão se misturando com a matéria orgânica para a formação do solo. Variação de temperatura, muito importante para a construção do solo. O que acontece então? Coloquei um exemplo ali para vocês. Nas rochas, por exemplo, a água da chuva vai ficando acumulada. Se essa temperatura baixa, essa água vai acabar congelando e a fenda entre as rochas vai aumentando. E isso vai provocando um desgaste maior ainda, né? Então, a variação da temperatura também é um fator importante para a formação do solo, porque auxilia na degradação da rocha. O processo de formação do solo ele é bem simples, tá? Coloquei um esqueminha ali para vocês. Então, primeiro a gente tem uma rocha com solo primitivo, ou seja, ele não tem muitos seres vivos, apenas líquens. E aí, com o processo de intemperismo, chuva, vento, calor, frio, umidade, vários fatores naturais, essa rocha ao longo dos anos, né, ao longo de muito tempo, vai se desgastando. Esses fragmentos vão se misturando com a matéria orgânica em decomposição, deixando esse solo maior e mais fértil. Conforme esse solo vai crescendo em profundidade, né, ele vai podendo suportar plantas maiores. Essas plantas vão acabar atraindo animais e aí esse ambiente vai ficando mais diversificado, tá? E aí, por último, ali, o solo maduro é aquele em que a rocha mãe, né, tá lá embaixo e a gente tem uma grande camada de solo com muitos vegetais, muitas plantas. Então, a gente divide aí esse processo de formação do solo nessas 3 etapas. Vamos lá. O perfil de solo. Se nós pudéssemos pegar uma região e realizar um corte, nós veríamos uma diferença, principalmente na coloração das camadas do solo. Então, lá no fundo, lá embaixo, a gente tem a rocha mãe. Acima dela, a gente tem um pedaço de rocha ainda misturado com o solo. E esses fragmentos de rocha vão diminuindo conforme a superfície vai chegando. Na camada O, que eu representei ali para vocês no desenho, é que a gente encontra os seres vivos, né? Boa parte deles. Mas na camada A e na camada B, por exemplo, a gente também tem a participação de seres vivos. O próprio desenho está mostrando ali que as raízes vão se fixar nessas camadas. Coloquei uma imagem real aqui de uma região que é nas margens de uma estrada. Então foi cortada ali aquela parte do solo para a construção de uma estrada. E aí a gente consegue ver bem, né, essa diferença principalmente na coloração. Bom,
O solo tem algumas características, já que estávamos falando da coloração. A cor, a textura, a porosidade e a permeabilidade são os fatores que diferenciam os tipos de solo. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Primeiro, a cor. A cor vai indicar a provável composição química do solo. Então, se é um solo calcário, ele vai ser mais esbranquiçado. Se ele é um solo muito fértil, né, rico em matéria orgânica, em humus, ele provavelmente seja mais escuro. Então, os especialistas conseguem detectar quais são as substâncias químicas, os componentes químicos presentes no solo, usando uma tabela de coloração. Temos também a textura. Então, a textura está relacionada com o tamanho das partículas que compõem esse solo. Por exemplo, um solo arenoso vai ter as partículas ali, os grãozinhos, maiores do que um solo argiloso. Coloquei um tamanho ali só para a gente poder comparar, que a areia, né, o grãozinho de areia é muito maior do que a partícula de argila, por exemplo. Então, a textura desse solo está muito relacionada com o tamanho dessas partículas. E aí, acompanhando isso, nós temos a porosidade. O que é porosidade? É a capacidade que essas partículas têm de se agregarem, de unirem umas às outras. Então, quanto maior for essa partícula, menor vai ser a facilidade dela em se unir a uma outra partícula grande, como o que acontece, por exemplo, com os grãozinhos de areia. Diferente da argila, né, da pequenininha ali, que quanto menor for, mais fácil ela consegue se agregar, se juntar uma à outra. Também, avançando, nós temos a permeabilidade. Tudo isso faz parte de uma continuação, né? Por quê? Conforme essa porosidade diminui, ou seja, vamos pegar a argila, que tem partículas muito pequenas. Quando essa argila é umedecida, os grãozinhos, as partículas se juntam e formam uma massa. Se a gente por acaso fizer esse experimento que eu coloquei ali para vocês, colocar em um funilzinho uma pontinha de algodão lá embaixo, preencher com argila e colocar água, o que será que vai acontecer? Essa água ou não vai passar ou vai passar muito lentamente. Por quê? Porque esses grãozinhos, dessas partículas de argila, estão tão unidas que não existe espaço entre elas para que a água possa escorrer. E ao contrário, nós temos os grãos de areia. Se a gente fizer o mesmo experimento e colocar um solo mais arenoso, a gente percebe que a água vai passar com facilidade, porque os grãos são maiores e o espaço entre um grãozinho e outro é grande. Então a água vai conseguir escorrer com maior facilidade. Beleza? Pessoal, encerramos então a nossa meta 3. Eu espero que vocês tenham feito as atividades, que vocês deixem, por favor, as suas dúvidas lá no Iônica e não esqueçam de responder a perguntinha para validar a presença de vocês. Um beijo e até a próxima!